Se você é engenheiro e está aposentado há menos de 10 anos, provavelmente você está recebendo menos do que você merece. Olá, meu nome é Gabriel Guaraná, sou advogado especialista em direito previdenciário e hoje eu vou falar um pouco sobre o direito previdenciário dos engenheiros. Na hora de se aposentar ou se já está aposentado e acha que está ganhando a menos, a gente vai te explicar um pouquinho como é que funciona. Os engenheiros, eles são considerados atividade especial até o ano de 95. Até abril de 95, todo o tempo que você trabalhou como engenheiro está na sua carteira, basta que esteja lá para que ele tenha uma contagem diferenciada. Então, se você se aposentou e não sabe disso, provavelmente você tem o direito a aumentar o valor da sua aposentadoria. Sobretudo quem começou a trabalhar antes dos anos 90, isso vai dar um aumento bem interessante no valor. Então a gente tem que dividir o engenheiro em dois momentos. Na parte antes de se aposentar, ou seja, na parte que a gente planeja a aposentadoria, analisa a documentação para que você tenha direito a receber um melhor valor, um valor ideal e no melhor momento para a tua aposentadoria. E a outra fase é as pessoas que já se aposentaram, um detalhe importante, há menos de 10 anos, ou seja, a gente só pode fazer qualquer tipo de revisão dentro do INSS ou na Justiça até 10 anos da concessão do benefício. E a gente tem que olhar o seguinte: quem é engenheiro e já se aposentou, provavelmente não foi utilizado o tempo especial a que ele tem direito. Tanto por enquadramento até 1995, quanto pela apresentação de PPPs, por exemplo. O ideal é que você sempre procure um advogado, um profissional que entenda o que está fazendo, para que você consiga receber o melhor valor. Se você já está aposentado há menos de 10 anos, você pode procurar um advogado. E a gente vai fazer uma análise sobre como foi a tua situação e como foi que o INSS considerou o teu tempo, para que a gente vá atrás e aumente o valor da tua aposentadoria. Já fiz várias revisões de engenheiro e a gente geralmente consegue um resultado bem interessante, por conta, sobretudo, desse tempo especial que não é concedido. E aí isso muda o coeficiente de cálculo, muda vários detalhes, o tempo de contribuição, e isso pode gerar um aumento na sua aposentadoria. Lembrando que tudo que você tiver, você tem que trazer para o advogado, tem que trazer todas as suas carteiras de trabalho e a gente vai atrás de analisar isso e ver se você realmente tem direito. É bem comum, como eu já falei, que os engenheiros tenham direito a receber um valor maior do que já recebem. E quando a gente entra na justiça, a gente consegue ir atrás dos 5 últimos anos de atrasado. Ou seja, se sua aposentadoria aumentou de 4 para 6 mil, a gente vai ter R$2.000 todos os meses, fora os 13º, limitado aos últimos 5 anos. E costuma ser um valor bem interessante quando a gente faz isso. Toda semana eu atendo engenheiros e sempre tem problema no cálculo da concessão da aposentadoria. Ideal é que as pessoas nos procurem antes, mas geralmente chega um pessoal que já fez sozinho e procura a gente para querer aumentar a aposentadoria. E o que me chama mais atenção é que muitos engenheiros nem fazem ideia de que tem um dinheiro para receber, uma diferença porque o cálculo foi feito de maneira errada. Então o que a gente mais faz é isso, para ir atrás do seu direito, para você ter uma aposentadoria digna, conforme você merece. Porque geralmente o pessoal paga valores altos, o engenheiro costuma ter um salário interessante, mas na hora da aposentadoria o valor não vem justo. Por exemplo, eu dou sempre um exemplo do meu sogro, que é engenheiro, formou-se em 84, se aposentou em 2014 e não foi considerado o tempo especial dele. Então, a primeira revisão que eu fiz para ele, ele pulou de 3.500 para 5.500. Então, isso gerou um atrasado bem legal para ele e ele nem sabia. E ele se aposentou sozinho na época e depois eu fiz a revisão dele e aí a gente conseguiu um aumento substancial e ele costuma mandar os colegas, né? Porque vai um indicando o outro e a gente costuma ajudar, o pessoal fica satisfeito. Praticamente todos os engenheiros têm tempo especial até 95 reconhecido. Fora, não só os engenheiros, como outras profissões, após 95 tem que comprovar através do PPP a quais agentes nocivos a pessoa está exposta para tentar uma aposentadoria melhor e maior, no caso. Em algumas situações a gente consegue enquadrar o tempo especial pela atividade até outubro de 96. Mas isso só na justiça e foram alguns casos que a gente teve. Não é pacífico o entendimento. Mas a gente já conseguiu e às vezes essa diferençazinha é a que garante o tempo suficiente para a aposentadoria, por exemplo. Isso é comum de chegar aqui no escritório. Lembrando que
Um detalhe que as pessoas costumam deixar passar despercebido é que, por exemplo, o tempo de escola técnica pode ser utilizado como tempo para aposentadoria, e às vezes a pessoa não utiliza. Ou o tempo como auxiliar de engenheiro a gente consegue enquadrar como especial. A pessoa ainda era estagiário e estava na carteira, auxiliar de engenheiro, por exemplo, agente de engenharia. A gente consegue enquadrar isso como especial na maioria dos casos. Então, às vezes esse tempinho dá uma diferença que o salário dá um pulo, entendeu? Veja, o que é melhor para todo mundo é fazer um planejamento previdenciário, ou seja, procurar um advogado antes de se aposentar para que a gente analise a documentação que a pessoa tem, olhe tudo que ele tem e o que eventualmente ele pode tentar conseguir antes de fazer o requerimento da aposentadoria para que ele consiga o melhor valor do benefício. É isso que a gente faz com o planejamento. Às vezes as pessoas procuram a gente com muita antecedência, que é o ideal, é o cenário ideal, para, daqui a 10 anos eu vou me aposentar, como é que a gente faz? Como é que eu posso, se eu contribuir a mais, eu vou ter um resultado melhor? Então a gente faz toda essa simulação e joga para frente para saber, por exemplo, se eu pagar sobre o teto, se eu pagar sobre 3.500, se eu pagar sobre o salário mínimo. A depender do caso, dá para a gente simular isso, dizer, se você pagar com base nisso, você vai conseguir ter um salário melhor, ou não adianta pagar mais porque não dá mais tempo, continua pagando pelo mínimo, ou acontece, autônomo, para de pagar em alguns momentos, ficam lacunas e isso pode impactar no valor futuro da aposentadoria. Então, o planejamento previdenciário é para a gente ver esses cenários, dar as possibilidades e a pessoa decide o que quer fazer ou não. Quando ela chega só para revisão, a gente vai ver o que ela já tem, o que foi apresentado na época da aposentadoria e o que a gente vai conseguir utilizar para aumentar. Geralmente dá, porque o INSS não reconhece o tempo especial de engenheiro até 95 automaticamente, digamos assim. E aí quando a gente vai atrás disso já dá uma diferença interessante. Qualquer profissional, independente da profissão, se ele estiver exposto a agentes nocivos, podem ser químicos, físicos ou biológicos, eles podem ter uma contagem diferenciada na aposentadoria. Que é a mesma coisa de qualquer outra profissão depois de 95. Porque existe um rol de profissões que foram consideradas através de decretos e anexos que até 95 eram consideradas especiais. Engenheiros, médicos, dentistas, metalúrgicos e outra centena de possibilidades, que depois só através da comprovação da efetiva exposição. Antigamente bastava ser. Depois disso você precisa mostrar ao que você está exposto. Os critérios a gente vai analisar, mas geralmente para ser considerado especial, o agente, na verdade, depende do tipo de agente. Por exemplo, o ruído ele tem que ser habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Mas a depender do nível de ruído, tem um tempo que a pessoa pode estar exposta por dia. E a depender disso, ele é considerado especial ou não. Depois de 95, o documento essencial para garantir a aposentadoria com melhor valor é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Primeiro, geralmente é feito um LTCAT, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, e do LTCAT é gerado o PPP. O LTCAT é como se fosse uma coisa geral da empresa, por setor. E aí depois ele individualiza por cada funcionário, entendeu? E aí cada pessoa tem um PPP. O interessante é que para toda empresa que você saia, você peça o PPP. Porque quando você for tentar se aposentar, você já vai estar com a documentação organizada, ou mais ou menos organizada, para a gente analisar e ver se aquilo se enquadra como especial ou não. Muita gente esquece de pedir, aí depois de 20, 30 anos, sei lá, vai querer ir atrás do documento e a empresa já fechou e aí tem a dificuldade para conseguir, né? E aí tem que contar com a boa vontade da empresa para isso. Então o ideal é você ir saindo e organizando sua documentação. Lembrando que hoje o PPP ele já é eletrônico. Não está funcionando plenamente ainda, mas as empresas têm que emitir o PPP eletronicamente. Então provavelmente vai ser feita a carteira de trabalho que a gente tem eletrônico, enfim. Que a gente vai ter acesso a isso com mais facilidade, mas ainda não é uma realidade. Provavelmente daqui a 20 anos, 30 anos isso esteja mais... Mas quem ficou para trás não vai ter. Então o ideal é ter isso na mão. Geralmente o salário de engenheiro é alto, passa do teto da Previdência, acima de R$7.000. Então, se você é aposentado e acha que recebe menos do que deveria, ou seja, eu sempre paguei por 10 salários, tantos salários, e que acontecia isso. Hoje é limitado, mas acontecia isso antigamente. E meu salário é abaixo do que eu acho que deveria ter, procure a gente, procure um advogado que a gente vai calcular e ver se você tem o direito a receber a diferença. Geralmente tem.
Mas a gente precisa olhar porque eu não posso generalizar, eu tenho que analisar caso a caso. Mas procura a gente que a gente vai te ajudar a resolver teu problema e ver se você tem direito a aumentar a sua aposentadoria. Isso é importante. Procura a gente.